muitos anti-judeus, anti-Israel. Eu não gosto do termo antissemita. Ele é um termo errado. Ele foi cunhado na Alemanha a partir de uma perspectiva racial. O motivo não é racial. O motivo é Israel. O motivo é o que significa espiritualmente Israel. Hoje em dia a gente vê várias pessoas, incluindo falsos pastores e falsos padres e falsos cristãos, falando, mas esses judeus atualmente não são os descendentes dos judeus antigos. É verdade. Dizem isso. Aí, por exemplo, descaracterizando os próprios judeus. Sim. Eu vejo... Sim, mas isso é uma coisa cada vez mais em voga, graças à internet que dá voz a todo tipo de pessoa. Por exemplo, já fui atacado nas minhas redes sociais por um professor, entre aspas, de história, negro, nordestino, que deveria ser o mais cuidadoso com essas questões, assim como eu sou, falando que eu sou um khazar, um descendente de convertidos ao judaísmo, porque eu tenho olhos azuis e pele clara. Eu agradeci a esse professor, porque ele expôs a estupidez dele, em primeiro lugar, com muito orgulho, eu tenho certeza absoluta, que eu tenho antepassados que se converteram ao judaísmo, que se tornaram israelitas. Isso é uma coisa. Mas uma outra parte minha vem exatamente, isso deu no DNA, da Mesopotâmia. A parte paterna, de onde saiu Abrão e Sara. Sim. E passam por todo o Oriente Médio até chegar em Israel. E de Israel, no norte da África, até chegar em Puglia, na Itália, que é considerado exatamente um dos lugares onde os primeiros judeus que foram escravizados pelos romanos foram levados. Quer dizer, a história de Israel está no sangue. Mas tem uma coisa muito importante. Mesmo que eu fosse um esquimó, mesmo que eu fosse um jupiteriano, não faria de mim menos Israel. E aqui eu vou chegar no ponto. Posso? Posso? Ok. O povo de Israel não é para ser um povo étnico-racial. Não é uma raça. Erro de quem pensa isso. Perfeito. Ah, então é só uma religião de modo nenhum. É um povo. Mas é um povo revolucionário. É uma ideia revolucionária do Criador. Como que ela começa? Vamos para a região mais tribal do planeta, que se chama Oriente Médio. Hoje, você vai pegar, por exemplo, um palestino de Ramallah, ele não vai casar a filha dele com um cara de Gaza. Um cara de Nablus não vai casar com o de Ramallah. Por quê? Porque eles são de clãs, Hamula, diferente. Eles são extremamente tribais. A mulher tem um status que ela é bastante, eles dizem, preservada, e a gente compreende que às vezes é uma preservação em excesso, mas ok, respeitamos a diferença. O filho primogênito, ele é tão importante que como é que o pai é chamado? Pelo nome do filho primogênito. O meu nome para os árabes, por exemplo, é Abu Natan, que é o nome do meu filho mais velho. Meu filho mais novo não aparece, minha filha então nem se pinta. A mulher é chamada do quê? De filha do fulano ou esposa do ciclano. Aí vem o Todo-Poderoso na Torá. E ele fala o seguinte para Abraão: Lech lecha me'artzecha, saia da tua terra, saia do teu país, saia da casa do teu pai. O que ele está dizendo para Abraão? Você vai formar um povo novo que não vai estar limitado à questão genética. Tribal. E aí ele coloca ele entre Egito e aquilo que chamamos de Babilônia. Primeira geração, Isaac se casa com uma prima. Segunda geração, Jacó se casa com 2 primas. Terceira geração se casa com quem? Todo mundo de aparecer. Casa com as mulheres de Canaã. As mulheres da linhagem amaldiçoada por Noé. Isso. Ramitas. Quem são os 2 grandes filhos de Jacó que mais recebem destaque? Judá, que vai dar origem à tribo de Judá, ao Messias, ao rei Davi. Ele se casa com quem? Ele não se casa com uma judia Goldenstein, da Polônia, com sardinha e ruiva. Ele se casa com... Uma Rockefeller? Não se casa. Ele se casa com quem? Ele se casa com quem? Ele se casa com uma mulher cananeia. Filha de Shua, o cananeu, da linhagem amaldiçoada por Noé. Tamar. E a segunda, essa é Bat-Shua, a primeira. Sim. E Tamar, a segunda também, ela é o quê? Ela não é de fora, ela é de lá. Verdade. E José, que é o outro. Quem é o outro grande? José se casa com quem? Me desculpem, meus irmãos do santo. Se casa com a filha do Babalorixá? Mas não é verdade? Ele era o sacerdote, me desculpem, não, falo com carinho. Ele era o sacerdote Potifera. Ele era o sacerdote do Egito. E eles eram o quê também? Ramitas. Aí depois o povo vai para Israel. E quando o povo o povo vai para o Egito e é escravizado, para quê? Para limpar as impurezas das brigas entre os irmãos que levaram o povo até ali. Ficam séculos ali. É um processo de redenção, é um processo de limpeza espiritual. O sofrimento coletivo traz limpeza espiritual. Quando eles estão no ápice do processo, eles estão saindo do Egito, abriu o mar. Esse é o momento... O que acontece nesse momento? O que acontece nesse momento? Está escrito na Torá que uma multidão de povos, de misturas... Erev Rav. Parabéns, pastor. Coloca a voz. Êxodo 12. Êxodo 12. É aquela mistura de povos, é isso? Que mistura vem pra nós de... Isso, mistura de gente. Mistura de gente. Mistura. Dá pra chamar de Erev Rav. O que ocorreu? Isso ocorreu. Não, isso não é profecia. Isso é um relato sobre algo que aconteceu. Entrou uma quantidade de pessoas, entre aspas, desqualificadas, sem pedigree. É isso? É um popoluxo lá. E por quê? Porque tinha um grande rabino, Sfat Emet, daqueles de um movimento bem fechado e tal, ele dizia o seguinte: essas almas que entraram no povo de Israel, no momento do êxodo do Egito, aquelas pessoas desclassificadas do ponto de vista étnico, misturados, que na Alemanha seriam todos considerados Untermensch, pessoas inferiores, aquilo foi profetizado para Abraão. Quando Kadosh Baruch Hu, o Eterno, falou para Abraão: saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles e sairão com grande riqueza. Que riqueza é essa? Abraão se importava com riqueza material? O Sfat Emet diz:
A grande riqueza são esses conversos, são esses prosélitos que vão entrar no povo de Israel. Isso é redenção. Quando o Todo-Poderoso fala para Abraão, ele escolhe Abraão, ele diz o quê? Você será pai de várias nações e todos os povos se abençoarão em ti. Como que vão se É abençoar? a Noemi saindo de Israel lá pra fora pra poder trazer o povo de fora Exatamente. pra dentro. Traz Ruth pra dentro traz de Israel. e é o povo proibido. Que não podia é o povo entrar. proibido. E é Então dele quer que vem a dizer, cara, redenção. Deus traz uma fome na terra pra levar o povo, pra levar Ruth pra fora, pra de lá de fora trazer pra dentro quem não Exatamente. podia vir pra E é daí dentro. que vem o Messias. É isso que Deus faz. É desse Meu Deus. rompimento dessa ideia genética e dessas questões de maldição do povo. Então Essa é o a senhor tá verdadeira dizendo, Rabino, missão. que Israel é o povo mais inclusivo da história? Claro. Que inclui a todos? Sim, então hoje quando a gente vê um antissemitinha, recalcado, Sacudido. sacudido, dá uns Transbordante. termos... Transbordante. Transbordante. borbulhando pro fogo do inferno. Quando a gente vê esse antissemitinha falando assim, ai, porque você é loiro, porque você é japonês, porque você não é judeu. Você está comprovando o sucesso, voluntário ou involuntário, do povo judeu de cumprir a sua missão. Quando é que surge Abraão? Abraão, logo depois da Torre de Babel. O que aconteceu com a Torre de Babel? Confusão. Os seres humanos querem tomar o lugar de Deus, negam o pai. Então o que o pai faz? Cada um vai ter uma linguagem, vai ser de nação diferente, vamos separar as pessoas. Ficaram órfãos, entre aspas. O Todo-Poderoso traz o remédio imediatamente. Quem é? Abraão. Será o pai. Através dele as nações vão se reunir. Como que ele vai ser o pai? Justamente trazendo essa bênção para todas as nações, mas formando um povo que quebra com essa ideia racial. Então quando a pessoa vai para Israel hoje e vê o judeu preto, o judeu branco, o judeu amarelo, o judeu japonês, chinês... E aí toda a humanidade olha e fala, uau, nós podemos ser um povo só? Sim, isso se chama povo-família. O livro de Ruth é tão espetacular porque você vê que Noemi, ela se decepciona com Deus. Porque Deus não livrou seu marido de morrer, seus filhos morreram. E ela, no capítulo 2, diz que o Senhor levantou sua mão contra ela. A pergunta é, quem é que vai trazer o coração de Noemi de volta para o Hesed Adonai? Quem faz isso? É Ruth, a amaldiçoada moabita, que cresceu adorando Deus Camus, que pede sacrifício humano. Que lindo. E aí, o que acontece? Hoje, quando o Ruach HaKodesh está soprando nesse ambiente, a função daqueles que são discípulos de Yeshua de verdade é alimentar, porque muitos judeus estão feridos, se tornam seculares, não acreditam em nada, têm decepção na história. Vem essa loucura do antissemitismo e eles perderam força de espiritualidade. Quem pode fazer essa diferença para trazer de volta? São os filhos espirituais que alcançaram isso. Então, trazendo de volta. E, ao mesmo tempo, esses seguidores de Yeshua, o Salvador, o Messias, são essas pessoas que são abençoadas por beberem água da fonte. Não tomar mais suco de caixinha, mas o suco, a fruta natural, que vem da palavra de Deus. E aí, Rabacuca. Porque, como as águas cobrem o mar, a terra há de se encher da palavra do Senhor. Isaías do 2:3. Glória a Shem. Olha, Ruth. Olha, Ruth. Eu quero fazer uma emenda aqui. Olha, que o pastor Ruth. falou. A Noemi... Pode fazer. Olha, viu? Não, e olha a analogia ela tá perfeita. chorando, hein? Porque Boaz, os judeus, Ruth, os gentios. Quer dizer, um casamento perfeito de judeus e gentios. Mas olha, mas você tem que entender que alguém tá chorando, perdeu a fé, Sim. foi machucada. É mais ou menos como o Paulo diz lá da Traz de volta. travideira que foi machucada para que eu e você, as Ruth que estava lá fora, que não podia, Entrassem. entrassem. Nós hoje, como cristãos, temos o dever de talvez sarar esse nosso irmão judeu que não consegue mais crer em nada, né? Isso mesmo. O Estado de Israel, hoje, está tendo um reavivamento absurdo da fé. Amém. Houve setores, sim, no governo, durante muito tempo, setores chamados progressistas, que eu chamo de regressistas, que tentaram afastar o povo judeu da sua fé. Hoje, por conta do que aconteceu no dia 7 de outubro, muitos israelenses abriram os olhos. Hoje, a grande maioria das pessoas com menos de 30 anos se tornaram cumpridores do sábado, do Shabat. Hoje, a quantidade de batalhões que antes de ir para uma luta fazem Shema Israel, ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, é algo surpreendente, e eles tocam o shofar. Eu tenho um amigo, finalizo com isso, eu tenho um amigo rabino israelense que ele foi para Gaza. Ele chegou ali dizendo para os soldados, eu vim aqui para fortalecer a fé de vocês. Eles bateram no ombro dele e falaram, rabino, o que vai acontecer aqui é o contrário. A tua fé vai se fortalecer. Uau.